Bom dia, galera. Novamente, através desse vídeo, eu vou falar sobre a abolição da escravidão, que ontem marcou mais um ano da abolição teórica da escravidão, é, que, que eu vou me inspirar no vídeo do o historiador que ele fez essa menção, inclusive esclareceu de forma significativa a questão da primeira escravidão que foi utilizada, foi a escravidão do índio. Só que os índios se revoltaram por estar sendo escravizado e o europeu resolveu ir até lá na África comprar pessoas como se fossem animais para trabalharem de forma forçada nas terras do europeu, primeiramente em atividades como, por exemplo, mineração, açúcar, café, foram usados no processo das monoculturas existentes no Brasil. A coisa era tão esquisita no período que a própria Inglaterra, ao apoiar o processo de independência, colocou como condição o fim gradual da escravidão. Teve inclusive uma lei para proibir o tráfico negreiro, mas essa lei foi lei para inglês ver, assinada em 1850. Essa lei não foi respeitada por conta de corrupção, a lei Eusébio de Queiroz. Posteriormente, eles aboliram a escravidão dos poucos negros que chegavam à terceira idade. Só vocês imaginarem o quão difícil é chegar à terceira idade hoje em dia. Imagine naqueles tempos do século XIX. Ainda mais pessoas que trabalhavam em serviços de forma radical. E aos poucos foi abolindo, inclusive algumas províncias chegaram até a abolir a escravidão de fato, antes da abolição. Mas eles foram substituindo esses escravos por trabalhadores europeus. Em vez de dar uma compensação, uma indenização para essas pessoas que eram escravizadas, eles preferiam chamar o trabalhador italiano, o trabalhador europeu como um todo, para vir substituir a mão de obra. E essas pessoas foram sofrendo um processo de marginalização. E a maioria delas formaram as atuais favelas do Brasil, que devido ao processo, sem falar que temos a penúltima lei de protetoramento da escravidão, que é a lei do ventre livre, que teoricamente a pessoa ficava livre que nascesse após a lei, tornava-se livre, teoricamente, porque teriam que ficar até a fase adulta na fazenda para pagar a sua forria, e servindo até a maioridade penal para poderem pagar a sua forria. Resultado, uma lei para inglês ver. E finalmente as pressões da Inglaterra
corroborou com a Lei Áurea, promulgação da Lei Áurea, que a princípio alguns historiadores dizem que estava prevista uma reforma agrária e doar terras para os ex-escravos como indenização. Só que essa lei foi impedida porque houve uma negociação: ou vocês abolem a escravidão ou vocês perdem a terra. Eles aboliram a escravidão, sentiram traídos pelo império, pela monarquia, fizeram a república para eles, e a escravidão só trocou de nome. O escravo moderno é o trabalhador que trabalha de sol a sol, em jornadas maçantes de trabalho, e cada vez mais tá tendo menos direito na atualidade. Por isso que eu sempre ressalto, em se tratando de Brasil, que o Brasil atual é a resultante de tudo que foi mal programado no passado, desencadeou no governo Bolsonaro, no governo atual, que está tirando direitos. E um trabalhador sem direitos é um escravo. É um escravo que não tem direito a nada. Nem aposentadoria o povo não vai ter direito mais, se essa reforma for aprovada. E compreender nesse momento da nossa história, compreendemos o quão desigual o Brasil é. Quais são os problemas que levam à desigualdade? Problemas esses que perpassam pela elite econômica brasileira, que acha que pobre é lixo, que pobre é só uma ferramenta de trabalho para eles usarem, porque eles não têm coragem de pegar no batente, usam o pobre como ferramenta de trabalho, e quando ele estraga, manda embora e contrata outro por 2, 3, até por menos, um salário menor. E é a lógica da realidade do Brasil. Você compreende ao analisar a história do Brasil, e principalmente essa história. O negro que desde o começo da sua chegada é discriminado, é marginalizado, principalmente pelo racismo cultural que ainda existe, persiste no Brasil, faz com que a sociedade brasileira seja a sociedade mais desigual do mundo. Outros momentos da nossa história vocês compreendem a mesma coisa. A Revolução Farroupilha, o desenrolar da Revolução, que levou à alforria de alguns escravos. Sempre por interesses eles libertavam os escravos, os senhores que controlavam a monocultura brasileira, que quando viu que a escravidão iria acabar, em vez de dar um salário digno para o escravo, alforriá-lo e dar um salário digno para o escravo, preferiu contratar europeus e jogar esses escravos na Rua da Amargura, no relento, fazendo o processo de marginalização dessas pessoas, que culminou com o índice gigantesco de violência que existe no Brasil atual. Tudo isso você compreende nesse processo que levou ao fim da escravidão teórica, porque ainda somos escravos,
ainda somos uma sociedade desigual. E é isso aí, galera, que eu tinha que falar nesse vídeo. No mais, espero que todos que vieram assistir esse vídeo gostem. Dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Para aqueles que vierem pela primeira vez, não deixe de inscrever-se e acionar os sininhos das notificações para ficar atento aos novos vídeos. E vou deixar na descrição desse vídeo um número de uma conta bancária que para quem quiser contribuir com o canal Ciências Humanas TV. E até a próxima, se Deus quiser.